Assim diz a palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra entre nós, pelo Senhor Jesus. Digam amém. Como entrou a doença pela primeira vez? Não havia doença aqui. Não havia, tudo estava bom. O livro de Gênesis diz que tudo era bom. Gênesis 1:31. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A doença veio por isso. A doença não é da criação de Deus. A doença pode estar à nossa volta, mas não é a vontade de Deus que o seu povo esteja enfermo. A doença não é de Deus. A doença é do diabo. Tanto que você precisa até aprender a dizer espírito de enfermidade, porque ele é quase uma entidade, se não é verdadeiramente. A enfermidade é uma invasão do nosso corpo. Nosso corpo não foi feito para a enfermidade, mas ela nos invade. É verdade que o nosso corpo deteriora, o nosso corpo apodrece, envelhece, vírus e bactérias, micro-organismos invadem o nosso corpo e nos enfermam. Mas não fomos criados para isso. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, houve uma bênção proferida do Senhor Deus, que diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fazeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Quando proferiu essa bênção, o Senhor a proferiu. Não foi profeta nem visionário, mas foi o Senhor. E ele diz, nesta promessa, que não só enfermidades, mas como pragas, não são para nós. Mas ele determinou algumas condições para isso. E são essas condições que são difíceis para nós aplicarmos na plenitude da palavra. Ele diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, é a primeira condição. Não é tão difícil. Quando você se propõe a vir à casa de Deus, você está nesse propósito. Vir para ouvir. Nós não vimos aqui para um show. Não temos artista aqui. Você veio para ouvir. O primeiro propósito da promessa, né, está 1-0 para você. Deus prometeu e você tomou posse. Você veio. Toda vez que você pode ouvir uma palavra pelo rádio, toda vez que você pode ligar um canal de televisão e ouvir uma palavra, toda vez que você abre a palavra de Deus,
você está dentro dessa promessa. Por isso, quanto mais você o fizer, mais abençoado você estará. Dentro desta palavra, desta promessa, existe ouvir e fazer. Ouvir e fazer. Para fazer, você precisa mais do que ouvir, você precisa escutar, receber, entrar no teu coração. E para fazer, então, é porque você ouviu e ela se aprofundou em você. Então você começa a agir segundo a palavra, segundo a revelação de Deus. E ele diz, fazer o que é reto diante dos olhos. E ele diz, inclinares os teus ouvidos, que é a mesma coisa que meditar. Nós ouvimos, fazemos e continuamos na meditação. Faz parte do nosso pensamento. Tudo que você vai agir e fazer, vem à sua memória o que a palavra diz. E quando isso acontece com você, é bênção. Porque você sabe o que vou fazer. A palavra diz. Como vou agir? E teu coração diz, assim diz a palavra. Por isso que lá em Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fazes na tua vida, segundo aquilo que tens ouvido de Deus. Nós chegamos a uma evolução tal, que cada passo da nossa vida, do nosso cotidiano, nós sabemos como fazer, porque a palavra nos ensina a fazer. E depois ele disse, guardares no coração, se guardares estatutos e mandamentos, fazendo estas coisas, ele diz, nenhuma das enfermidades será colocada sobre você, nem praga alguma será chegado nem ao Egito, nem a você. Ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Vocês creem que o melhor remédio da enfermidade é a palavra? Amém. Quando você confessa a palavra, diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está confessando a palavra. Quando você estiver aflito, abatido, arrasado, diga, o Senhor é o meu pastor. Quando você professa a palavra, aquilo é um remédio para a tua vida. As enfermidades, portanto, podem ser minimizadas e exterminadas a partir do ouvir, do fazer, do meditar e do guardar. Vamos ler Lucas capítulo 8. E essa é a grande dificuldade para todos nós e para todos os homens quanto a guardar. Capítulo 8, versículo 5 em diante. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedras, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto 100 por 1. E dizendo eles essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos diziam, que parábola é essa? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem, crendo. E os que não estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam.
E a que cai entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A palavra é a semente. Todos nós ouvimos. Não temos problema de audição. O que acontece é que se essa palavra criar raiz em nossas vidas serão mudadas. Mas o diabo não tem nenhum interesse que a palavra permaneça no teu coração. Alguns saem da casa de Deus, 10 minutos depois, o diabo já lhe tirou a alegria da palavra. Sabe quando que acontecem discussões, às vezes, em casais? Na volta da igreja. O pau quebra na volta da igreja. Você diz, mas acabei de sair da casa de Deus. Por que você acha que o pau quebra na volta da igreja? Pelo cumprimento, para roubar a palavra. Quando você volta para casa, não se surpreenda se alguma criança cair, se o pneu furar, se o ônibus não chegar. Não se surpreenda com alguma dificuldade, porque o diabo quer roubar a palavra que ainda está na tua mente. Há um tempo onde nós passamos a palavra da nossa memória para o subconsciente, e lá é que vai ficar guardada e gravada. Há um tempo que tudo que nós vimos durante o dia permanece em nossa cabeça, e depois passa o tempo, algumas coisas são guardadas. Eu não quero falar numa linguagem técnica, quero falar numa linguagem simples para entender. Nosso cérebro despreza boa parte do nosso cotidiano e grava apenas as coisas mais importantes. Tanto se você quiser guardar uma data, um evento, um compromisso, você precisa fazer um exercício para tornar isso ao inconsciente. O diabo sabe disso. O diabo conhece o nosso corpo. Se ele conseguir tumultuar a tua cabeça nos próximos 60 minutos que você sai da casa de Deus, é suficiente para ele tirar a palavra, roubar a palavra que está na tua mente, no teu coração. Por isso, quando você voltar e alguém te incomodar no carro, você diz, não roube a minha paz, Satanás, mesmo que seja o teu cônjuge. Ele vai ficar dizendo, eu não sou diabo, que isso? Ele não é, ela não é. Mas o propósito daquele mal-estar é armação maligna. Se chegou em casa, a chave não entra, perdeu a chave, tenha tranquilidade e paz, porque a chave vai aparecer, o problema vai resolver, é só por um instante, fique em paz. Um dia disso eu vi uma palavra abençoada. Quando cheguei em casa, eu lembrei que estava sem a chave e não tinha ninguém. Desci do elevador, sentei-me no hall lá do prédio e fiquei lá, glória a Deus. Eu não queria perder aquela palavra. Glória a Deus. Obrigado, Deus. 2 horas. Em alguns momentos assim, vinha o segurança do prédio e dizia assim, o senhor vai ficar aqui? Se vou. Tudo bem? Tudo. Mas o senhor vai dormir aí? Disse, não, dormir não. E ele voltava e disse, aconteceu algum problema? Disse, nenhum. Daqui a pouco vai chegar a família e eles vão ter a chave e eu vou entrar. Não deixa roubar a tua paz. Amanhã é segunda-feira, saia para o trabalho com a palavra. Confesse a palavra. Porque a palavra é a bênção da tua segunda, é a bênção da tua semana, são recados santos de Deus. Nós viemos aqui buscar a palavra, não o discurso. Durante essa palavra, Deus vai dar ordens a você, vai dar direção a você, vai mostrar caminhos nos quais você deve conduzir a sua vida.
ninguém tome essa preciosidade que Deus quer te dar. Muitos queridos não mudam suas vidas porque a palavra fica ali sem profundidade. Fica no meio do espinheiro, fica no meio da dificuldade, não tem profundidade, não cria raiz. São essas pessoas que são crentes, vão à igreja, mas perdem a palavra com muita facilidade. Por nada a palavra lhes é tirada. Aprenda a conhecer a artimanha maligna. Aprenda a reter na sua meditação aquilo que Deus te dá. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, afirma aquilo que eu já vos disse, que a doença não é de Deus. 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A enfermidade não é de Deus. Como não é de Deus, você não precisa pedir para que a enfermidade saia. Você tem uma forma de lidar com Deus. Dizendo: Deus, eu engrandeço o teu nome. O Senhor é soberano sobre a minha vida e o Senhor conhece todas as minhas necessidades. Ele faz o que é necessário. Agora o diabo é como um cachorro desobediente e rebelde. O diabo é um ser que você não pode dizer assim: diabinho do meu coração, você está muito bonitinho hoje, então por favor, libere aqui a minha saúde de volta. Satanás, você tem que dizer: eu determino, em nome do Senhor Jesus, a enfermidade sai. É diferente, queridos. O que é de Deus, você glorifica e resolve. O que não é de Deus, a enfermidade, você determina. Sabe, antes de você tomar qualquer atitude, você diz: espírito de enfermidade, você não pertence a esse corpo, porque o teu corpo não está formado com aquela impureza. Declara isso. E a segunda coisa, você diz: você não é obra de Deus. Então eu determino que você saia do meu corpo, saia da minha casa, saia do meu filho, saia da minha família. Determinação. Porque se não é de Deus, precisa ser enxotado, precisa ser expulso. Uma forma de você ser curado também. Os cantores desta igreja abram o Salmo 103. Os levitas desta igreja abram o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós não cantamos aqui porque esse é um show de calouros. Enquanto você canta, Deus cura no nosso meio. Deus aplaca a praga que pode invadir nossa vida. Enquanto você adora a Deus e louva, o Senhor purifica o teu corpo. Agora não tem coisa mais difícil na igreja, que é cuidar do louvor. Eu tenho 30 anos de ministério. Sabe onde eu tenho mais dificuldade no meu ministério? No louvor. Mas sabe por que eu tenho dificuldade? Não é porque os meus irmãos são ruins, são desobedientes e rebeldes. O diabo, sabendo que o louvor cura. O diabo, sabendo que o louvor tem o poder de curar a enfermidade e purificar o corpo, o que ele faz? Ele bagunça o louvor.
Porque ele bagunçando o louvor, a igreja não é curada. Então ele cria conflitos, dificuldades, contendas, disputas, invejas. A coisa mais difícil é cantar para Deus. Porque quando você canta para Deus, o teu corpo é curado. Quando eu vejo alguém dizer assim, não canto mais. Quando eu vejo alguém dizer assim, vou tirar umas férias. Quando eu ouço alguém dizer assim, não quero mais. Eu disse, Deus tem misericórdia. Quando a tua boca se fecha para o louvor a Deus, você deixa de ser curado, a sua família deixa de ser curada e a igreja deixa de ser curada. Ontem nós tivemos um milagre aqui no louvor, não tivemos, Áurea? O pastor está aí hoje ou não? Está lá meio lá. Olha. Ele tinha um problema na vista, uma enfermidade na vista, e ontem durante o louvor ele saiu correndo e disse, fui curado. Eu disse, quando? Ele diz, agora! A vista o Senhor restaurou durante o louvor. Quando a igreja canta com toda a espiritualidade, você não precisa nem ir ungindo. As pessoas vão sendo libertadas e curadas. Agora o diabo sabe disso, queridos. Levitas de Deus, ele sabe disso. Então você, abra o teu coração, venha com toda a dificuldade, porque é difícil. Porque é bênção para as pessoas, e tudo que é bênção para as pessoas é difícil. Quando alguém se propõe a louvar a Deus, o marido briga, a mulher briga, os filhos incomodam, as pessoas reclamam. Porque louvar a Deus, sabe, incomoda o inferno. Você que não tem voz, você que tem voz desafinada, aprende a cantar louvores a Deus. Não só ouça hinos, mas cante os louvores, aprenda. Tinha um hino que eu cantava nas horas de desespero. Quando eu fiquei distante do Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu cantava um hino do cantor que dizia assim, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus, que me salvou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Cante. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegres, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Mais rápido agora. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei, louvores ao Rei, ao meu Senhor Jesus. Satanás não gosta de ouvir isso, não. Não sei porque o Espírito de Deus diz assim, havia cólicas aqui nesse lugar e foram curadas. Enfermidades que estavam tocando o teu estômago, o teu ventre,
foi curada em nome de Jesus. O diabo cria embaraços, porque o louvor liberta. Então ele diz para você, não canta, é feio. No livro de Gênesis, no capítulo 12, há uma promessa para Abraão. E ela é uma promessa poderosa, é a mesma promessa que é para as nossas vidas. Você pega o livro de Gênesis, no capítulo 12, você vê coisas lindas. Fartirei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Palavras para Abraão e para nós. A palavra diz, falei de você uma grande nação, falei de você uma bênção. Ele não disse assim, falei de você uma criatura cheia de doença, cheia de apodrecimentos, falei de você um miserável, falei de você um perdedor. Ele diz, farei de você uma bênção, falei de você um vitorioso, um abençoado, e ai de quem te amaldiçoar, porque eu abençoarei os que te abençoarem. Palavra de Deus. Igreja, não é um profeta que está aqui falando, dando profetadas à tua vida. É a palavra de Deus que está dizendo, eu te abençoarei. Sobre você há uma palavra de bênção. Coloque as mãos sobre a tua cabeça e diz, sobre mim há uma promessa de Deus. Há uma palavra de Deus sobre a minha vida. Aí quando chega no capítulo 15, abra Gênesis 15, e você já vai começar a ver um problema. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, não temas. Versículo 17 diz, vou fazer um pacto contigo. E começa a fazer um pacto com ele. Muda o seu nome, muda o nome da sua mulher. Começa a dizer para ele assim, não temas, você não tem semente, não temas. Eu te darei uma semente de você e da tua mulher. No 12 ele recebeu a promessa, no 15 ele já estava com medo. O diabo põe medo no nosso coração. O diabo põe temor no nosso coração. O diabo tira a palavra, rouba a palavra. Olha, Deus tinha dado uma palavra a Abraão, eu vou te abençoar. O diabo foi lá e disse assim, você, Abraão, semente de você. Abraão já estava borocochô, velho. Sabe o que é borocochô? Já não funcionava mais. Meus alunos de TQ estão acostumados a ouvir isso desse professor aqui, né? O diabo diz assim, você, Abraão, com essa idade, a tua mulher, Abraão. E ele está falando em semente, ele está falando em bênção. Se Deus falou que dá, ele dá. Se ele prometeu que vai te dar, ele vai te dar. Você tem a semente ou não tem a semente, ele faz a semente. Ele abre um útero de novo, ele constrói um útero de novo, ele faz uma semente com lá e gera uma bênção, uma semente. Se tem a palavra, tem a bênção. Eu creio nas profecias, mas eu tenho medo de profetada. Eu tenho medo daquelas pessoas que aparecem assim, Deus mandou dizer para você. Não gosto disso. Tenho medo disso. Mas eu creio nas profecias. Mas quando alguém me dá uma profecia, eu vou lá. Senhor, confirma a profecia. Porque se o Senhor falou no coração dela ou dele, o Senhor vai falar para mim também. E eu não fico correndo atrás de profetada, eu corro atrás da palavra. E a palavra disse para mim,
disse para Abraão e disse que a descendência de Abraão seria abençoada, e eu sou descendente dele, e eu sou abençoado, e a bênção que veio a mim também veio através do sangue do Senhor Jesus, e a bênção e a graça dele está sobre a minha vida. Então, queridos, nós temos a palavra de Deus. A tua casa está debaixo da bênção de Deus. Os teus filhos estão debaixo da bênção de Deus. Quem tem enfermidades em casa hoje? Alguém na tua casa enfermo? Vamos quebrar isso? Diga: eu declaro a bênção de Deus sobre a minha família. E eu digo, eu determino, espírito de enfermidade, em nome de Jesus, sai! Se você tem dificuldades em casa, se alguém emberebado na tua casa, enferidado na tua casa, empesteado na tua casa, se alguém lá piolento, empurgado, sofrendo, com qualquer problema lá que não levanta, diga comigo: espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, sai! Se você tem na tua casa um filho rebelde, você tem na tua casa uma filha rebelde, você tem um mal-estar no meio da família, Deus não quer isso. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Eu pergunto: isso é de Deus? Então vamos queimar. Não fique com medo de chamar, repreender o espírito maligno que está sobre teus filhos. Sempre conto aqui para vocês a história do meu Leandro, que levantava 3 horas da manhã, berrava durante 30 minutos, 40 minutos. E nós ficávamos lá no banheiro: ô filho, faz pipi, filho, faz pipi. É o pipi. Faz pipi, filho, é o pipi. Durante 1 ano nós lá. Ele tem vontade de fazer pipi e acorda desse jeito. Até que um dia, sabe, espírito maligno, espírito satânico que está atormentando a nossa casa, em nome de Jesus, sai! Nunca mais precisou fazer pipi e ficou berrando em casa. Você tem em casa alguém com atitudes diferentes. Você tem em casa alguém com um olhar diferente. Você tem na tua família alguém que mudou, com atitudes diferentes. Oh, queridos, a palavra tem poder de mudar. Mas abra essa boca aí. Abra essa boca. Diga assim: espírito! Está muito fraco. Isso não tem força. Isso aí nem cachorro você manda embora. Espírito maligno que opera dentro da família, em jovens adolescentes, em pessoas adultas. Eu te digo, em nome de Jesus, sai! 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 Eu sou o templo do Espírito de Deus. Esse é um templo limpo e puro. O diabo não vai sujar esse templo. O diabo não vai brincar nesse templo. O que você tem comido e bebido? O que você tem jogado para cima desse templo? Está na hora também de você repreender. Você é templo de Deus. Tenha força. Tenha força. Está na hora de você dizer assim: chupeta do diabo. Porque a chupeta do diabo, você sabe o que é? Não serve para nada. Sabe, nós não fomos feitos Maria Fumaça, queridos. Nós não fomos feitos chaminé. Não serve para nada, queridos. Para nada. Tenha coragem de dizer assim: chupeta do diabo. Eu determino que você não é de Deus.
E o meu corpo não vai te aceitar mais. Eu vou rejeitar você. Você é estranho ao meu corpo. Você não tem poder sobre o meu corpo. Você acha que o álcool é de Deus? Para que serve o álcool ao teu corpo? Para nada. Mas a gente fica lá na frente da televisão e a televisão diz assim: experimenta, 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 experimenta. Você diz, está na hora de você dizer assim: estranho do meu corpo, você é estranho ao meu corpo é templo do Espírito de Deus. Sabe, meu corpo é abençoado de Deus, eu te digo, experimenta. Esse é o nome dele. Esse demônio chama experimenta. Bonito esse nome, né? Você diga para o diabo, experimenta, você diz assim: eu te digo, experimenta. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu experimento a graça de Deus. Eu experimento a unção de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo que está de ruim no teu corpo, sai! Vai ter gente aí que vai ter refluxo hoje à noite. Tudo que há de ruim no teu corpo, sai! Quem diz isso? A palavra. Assim como Deus disse, haja luz, eu digo assim, haja saúde. Diga para o teu corpo, haja saúde. E meu corpo, templo do Espírito de Deus. Diga, demônio, o teu nome é experimenta. E eu não experimento nada. Eu experimento a graça de Deus. Falei, Senhor. Amém.